O coronavírus já contaminou cerca de 8 milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo responsável pela morte de mais de 400 mil. Quando falamos em países mais afetados, pensamos em Estados Unidos, Espanha, Itália, Brasil, Reino Unido, aqueles que têm os maiores números de mortos e contaminados. Mas alguns lugares com números menores passam por situações extremamente delicadas. É o caso do Iêmen, que recebeu a pandemia no meio de uma guerra e extrema crise social. Eu sou o Matheus Zanin e hoje, nos Rastros do Coronavírus, a gente vai falar um pouco sobre a situação do Iêmen em meio à pandemia. O Iêmen, país localizado no Oriente Médio, vem sofrendo as consequências de uma desastrosa guerra há 5 anos. Desde 2015, o conflito armado faz da nação um verdadeiro campo de batalha. O país, que convive diariamente com a morte como resultado da guerra, tem agora que voltar suas forças contra outro inimigo, o coronavírus. Mas a missão de combatê-lo se torna muito mais complicada sem um sistema de saúde competente e, aliás, bem longe disso, sem as mínimas condições sanitárias para evitar a propagação das doenças. Por causa da baixa capacidade de testes, é difícil definir o atual impacto da Covid-19 no país. A subnotificação de casos é evidente. Até o último dia 18, foram registrados 885 casos da doença e 214 mortes no país. Por outro lado, outros dados apontam que a situação pode ser muito mais perigosa. Na cidade de Aden, a maior cidade do sul do Iêmen, nos últimos meses, houve uma inexplicável escalada no número de mortes. Na primeira quinzena de maio, foram registradas 950 mortes na cidade, quase 4 vezes mais que as 251 registradas em todo o mês de março. Profissionais da saúde que atuam no Iêmen conversaram com correspondentes da CNN e disseram temer que tais taxas sejam um aviso de que o pior está por vir. Aden acaba se tornando um reflexo do restante do país e demonstra que o Iêmen não está preparado para o alastramento do novo coronavírus. A cidade de 30 mil habitantes conta com apenas 60 leitos hospitalares e 18 ventiladores dedicados à pandemia, sendo que todos já estão em uso. Os dados são da Organização Internacional de Médicos Sem Fronteiras, que gera os hospitais. E a conjuntura do sistema de saúde não é um problema apenas para aqueles que o procuram buscando tratar a Covid-19. Também é para pessoas feridas em combate armado, atingidas por outras epidemias que assolam o país, como a chikungunya e a cólera, e para portadores de qualquer outro tipo de moléstia. A saúde do Iêmen, antes do coronavírus, já era debilitada, e agora colapsou. A situação no país preocupa a população e autoridades locais e internacionais. No início de abril, após conversas com a ONU, foi anunciado um cessar-fogo de 2 semanas no país. O período, porém, se tornou insuficiente e foi estendido por ao menos um mês. Essa segunda trégua, contudo, foi unilateral, confirmada apenas pela coalizão militar liderada pela Arábia Saudita. Os rebeldes ligados ao Irã não concordaram com a medida, o que aumenta as tensões na região. Diante da situação, a ONU e a Unicef buscam ajuda internacional para financiar as missões de ajuda humanitária, com risco de que até 3/4 das organizações que trabalham no Iêmen tenham que ser fechadas nas próximas semanas. O Conselho Global informou que 30 dos 41 projetos que atuam no país não têm como funcionar sem maior financiamento. No último dia 2, uma conferência internacional arrecadou 1,35 bilhões de dólares para as organizações da ONU no país. O valor, porém, é bem menor do que os 2,4 bilhões de dólares necessários para manter os programas humanitários funcionando plenamente.